E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu tenho certeza que o título do vídeo te chamou muita atenção. Quando tocamos no tema do sofrimento, estamos falando de um tema delicado e ao mesmo tempo estamos pisando em um solo sagrado, que é o solo do coração humano. Aqueles que sofrem, mais do que ninguém, aguardam alívio para suas dores, alguns esperam até mesmo explicações e sentido para o seu sofrimento. O tema do sofrimento humano tem sido discutido amplamente por filósofos, por teólogos, por pessoas que têm interesse nesse tema, e ninguém mais do que aqueles que sofrem ou sofreram muito também são autoridades no assunto ao falar sobre suas dores, sobre suas emoções, sobre suas percepções e seus sentidos adquiridos a partir das suas experiências de sofrimento. E o mais delicado disso tudo é que quando falamos de sofrimento, não falamos somente de uma dor de dente, no momento, por exemplo, de quando éramos crianças e quebrávamos o braço e colocávamos um gesso, ou na vida adulta, quando nos angustiamos e ficamos chateados e com ansiedade, porque muitas vezes não temos dinheiro para pagar o boleto da nossa conta de luz e de água, e às vezes também por esse motivo o sofrimento ele bate a porta. A ideia aqui não é menosprezar ou simplesmente dar uma classificação em termos de tipos ou grau de sofrimento, mas é falar para aquelas pessoas que de alguma forma estão experienciando nesse momento angústia, solidão e desespero. Muitas pessoas enfrentam esse dilema, enfrentam esse problema, e algumas delas não enfrentam isso durante um dia ou apenas uma semana. Mas provavelmente você conhece alguém que passa pelo problema da angústia mental, do sofrimento, das ansiedades da vida há mais de 5 anos, há 10 anos, e algumas até dizem que perderam o sentido de viver. Você pode perceber que o sofrimento, a solidão, o desespero, não escolhe pessoas. Você pode ser um religioso, um ateu, um agnóstico, um culto, um branco, um negro, um rico, um pobre. Todos nós sofremos, em maior grau, em menor grau, mas nós nos angustiamos. E muitas vezes tudo aquilo que queremos é um colo, é um alívio para descansar o nosso coração. E fica aquela pergunta: e quando a nossa dor não encontra eco em nenhum coração da terra? Você já conversou com as pessoas e até aliviou por um momento, você está passando por ajuda profissional, isso tem ajudado muito, mas ainda assim não tirou a sua pressa de sair desse estado de sofrimento. Eu trouxe aqui alguns textos bíblicos, um trecho de um livro, um vídeo para compartilhar com você. Eu queria muito que você refletisse comigo profundamente nesse vídeo, porque principalmente você que sofre, mais do que ninguém, sabe da urgência de sair desse estado de sofrimento, porque você foi feito e foi feito para viver. Foi o próprio Cristo, em João capítulo 10, verso 10, que disse para a gente que ele veio para que nós tivéssemos vida, e tivéssemos vida em abundância. Não fomos criados para ser infelizes, sozinhos, angustiados, mas nós somos feitos originalmente por Deus para sermos felizes e plenamente felizes e saudáveis. Mas infelizmente, na realidade do grande conflito entre o bem e o mal que começou no céu e se estende para a terra, nós passamos por experiências de sofrimento em que muitas vezes o nosso chão sai debaixo de nós, nos jogando em um abismo, em um poço que muitas vezes parece não ter fundo. Eu trouxe aqui para compartilhar com você um vídeo bem interessante, já um vídeo bem antigo, tem mais ou menos uns 10 anos. Esse vídeo ele fala sobre solidão, lá com o pastor Ivan Saraiva. Eu gostaria que você acompanhasse esse áudio comigo, por gentileza. A solidão talvez seja um dos sentimentos mais difíceis para o ser humano lidar. Como não sentir-se só quando tudo vai mal? Quando a gente fala, conversa com as pessoas, se elas não entendem o que a gente sente. Parece que a nossa dor não encontra eco em nenhum coração da terra. Como não se sentir sozinho quando tudo dá errado? Quando as pessoas parecem que nos abandonam, quando elas têm outras prioridades? Como não se sentir sozinho quando oramos e clamamos a Deus e não conseguimos respostas
para as inquietudes mais profundas da nossa alma. Como não se sentir sozinho no meio do luto, no meio da perda, no meio da dor. Como não se sentir sozinho no mundo egoísta, onde ninguém se preocupa de fato com aquilo que você sente. Querido, infelizmente, o mundo que nós vivemos é exatamente assim. Um mundo mau, um mundo ruim, um mundo triste e difícil. Mas se você buscar verdadeiramente a Deus, se você fizer de Deus o primeiro, o último e o melhor na sua vida, você perceberá que o Senhor Jesus veio a essa terra e se fez sozinho, para que nunca mais ninguém precisasse sê-lo. Gravou a última frase. Ele disse que o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo e se fez sozinho, para que nunca mais ninguém precisasse sê-lo. Jesus, certa vez, ele pediu para que seus discípulos orassem com ele e simplesmente foram pegos dormindo. Jesus precisou do apoio humano e, infelizmente, foi deixado só quando ele mais precisava daqueles que eram próximos. Será que você também já se sentiu dessa forma? Quando você acreditava que um grupo, os irmãos da igreja, os amigos, que em alguns momentos estariam com você e não estavam, e você se decepcionou semelhante a Cristo. E é uma decepção muito grande, principalmente para quem está passando por experiências de sofrimento. No momento que você mais precisa de um colo, de um amparo, você acaba se percebendo sozinho. E às vezes você ora a Deus e não encontra respostas para as inquietudes da sua alma, aquilo que você precisa. E você busca a paz, mas parece que a paz ela corre de você. Essas são experiências comuns a muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs. O próprio Cristo, por exemplo, passou por experiências muito semelhantes, de angústia mental, de sentir-se só, de ser traído, de ser deixado de lado, de ser colocado de lado por aqueles que ele até esperava que estariam ali, que eram os seus discípulos. Tem alguns trechos da Bíblia que eu queria compartilhar com você. Aqui em Jeremias, no capítulo 12, tem um texto bem interessante que diz o seguinte: por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Algumas versões colocam um pouco diferente, né? Algumas versões, Jeremias está colocando da seguinte forma. Eu quero ler para você esse trechinho que eu destaquei. Ele diz o seguinte, ó: por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? É um questionamento muito comum e é muito provável, muito possível que você também já tenha se questionado. Que você é um cristão, que você serve a Deus, mas parece que os ímpios prosperam. Parece muito que eles vivem em paz, sem ansiedade, vivem vida leve. E você, enquanto um cristão, está aí vivendo angústia, dor e sofrimento. Já se sentiu assim? Já se percebeu dessa forma? Mas o que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte: você tem o direito de questionar. Aqui, o autor, ele foi inspirado por Deus e nessa inspiração, ele se expressou dessa forma. Se o autor bíblico, inspirado por Deus, teve o direito de se sentir e de se expressar dessa forma, quer dizer que Deus aceita a sua expressão sincera de dúvida e questionamento frente aos dilemas da vida. Eu trouxe aqui tem aqui mais de 10 versículos muito mais impactantes do que esses. Sempre os profetas questionando o Senhor: por que o ímpio prospera? Por que o ímpio parece que não tem ansiedade, não tem angústia? Até quando, Senhor? Por que, Senhor? São questionamentos de pessoas que foram inspiradas por Deus. E você tem todo o direito, não dado por mim, mas dado pelo próprio Deus, de expressar sinceramente os seus sentimentos, principalmente para que os seus sentimentos, expressados com respeito e reverência, cheguem aos ouvidos do Altíssimo e você com certeza será ouvido. A Bíblia se ensina para a gente. Saiba que muitas vezes nós queremos chegar às pessoas que sofrem e dar explicações,
teológicas, filosóficas, alguns até de maneira sincera, tentando dar sentido ao sofrimento do outro, quando na verdade o coração já não encontra eco em nenhum coração da terra. Tem um texto de Ellen White, se não me engano, O Desejar de Todas as Nações, ela diz assim: ainda que a sua dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. É o Senhor Jesus dizendo para você: vai chegar um momento da nossa vida que a nossa dor não vai ser por não ter dinheiro para pagar um boleto, não vai ser pela dor de dente, mas chega um momento em que a nossa dor, as nossas perdas são irreparáveis e não encontramos eco em nenhum coração da terra. É nesse momento que o Senhor Jesus olha para você e diz: ainda que a sua dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Posso repetir para você? Ainda que a sua dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Eu trouxe também um trecho de um livro, esse livro aqui, muito interessante, onde ele fala sobre o problema do mal, o conflito cósmico e o problema do mal. Ele tem uma abordagem extremamente filosófica e acadêmica em relação ao porquê do mal no mundo, como entender a relação de Deus com a quantidade de mal e o tipo de mal que existe no mundo. Porém, embora exista várias explicações ou tentativas de explicações, o autor ele traz uma coisa bem interessante para a gente. Olha só o que ele diz. Por um lado, em geral, a última coisa que alguém precisa ouvir em meio à dor é uma análise filosófica ou teológica do mal. A última coisa que uma pessoa em meio à dor e sofrimento precisa ouvir são análises, explicações filosóficas e teológicas a respeito daquilo que ela está vivendo. São momentos em que o sentimento toma conta da gente mesmo. E nós somos sentimentais como Deus nos criou dessa forma. E nós precisamos de um colo. E muitas vezes o colo de Cristo, ele vem através de nós a outras pessoas. Muitas pessoas encontrarão o abraço de Cristo no nosso abraço, o colo de Cristo no nosso colo, o consolo de Cristo no nosso consolo. Portanto, se você é um cristão, você precisa refletir e irradiar o acolhimento de Cristo em relação aos que sofrem. Você tem feito isso? Tem aliviado a dor das pessoas? Um cristão jamais fica causando dor e angústia nas pessoas. Um cristão, ele é bálsamo. Um cristão, ele traz paz. Um cristão, as pessoas olham para ele e enxergam ali colo, ombro, enxergam acolhimento, misericórdia, alívio, abraço apertado, chorando junto. É nesse momento que o nosso cristianismo mais se revela. Não são nas formalidades de ir à igreja com a Bíblia embaixo do braço, mas são nos momentos de acolher aqueles que sofrem, de visitar o órfão, a viúva, aqueles que estão presos, de acolher aqueles que sofrem, os enlutados. E não se esqueça, Jesus olha para você e diz: ainda que a sua dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Não fica com esse vídeo só para você. Se você foi impactado por essa mensagem, compartilha. Compartilha com seus amigos, compartilha com aqueles que sofrem, compartilha com aqueles que se sentem sozinhos, deixados de lado, excluídos, isolados, maltratados. E seja o abraço de Cristo, o consolo de Cristo na vida dessas pessoas.